Quando um homem salvou um lobo e seus filhotes, ele nunca esperava o que aconteceria 4 anos depois. Esta história aconteceu no fundo do deserto do Alasca. Em um dia ensolarado de primavera, um garimpeiro chamado John estava procurando ouro ao longo de Coral Creek, ao lado sudeste do Alasca. Assim que ele emergiu da floresta que habitava a ilha, de repente congelou. Não mais do que 20 pés de distância dele, estava em um pântano um enorme lobo de madeira do Alasca. Ele tinha ficado preso em uma armadilha que John sabia que pertencia a um de seus amigos caçadores, chamado George. Se John não tivesse saído naquele dia, o lobo certamente teria morrido, já que George havia morrido na semana anterior de um ataque do coração. John começou a se aproximar do lobo, esperando que fosse capaz de ajudá-lo. Confuso e assustado com a abordagem do homem, o lobo recuou, esticando a armadilha. Ele tentou se libertar. Foi quando John notou algo muito importante. O lobo era uma fêmea e suas tetas estavam cheias de leite. Isso significava que em algum lugar da ilha havia um ninho cheio de filhotes famintos, apenas esperando por sua mãe. John parou em seu lugar na esperança de que ele não assustaria ainda mais a mãe, e deu uma boa olhada nela e adivinhou que ela não tinha se prendido há muito tempo. Talvez até mesmo apenas alguns dias, o que era um bom sinal, pois significava que os filhotes dela provavelmente ainda estavam vivos. Com jovens lobos para cuidar, a fêmea não teria saído para muito longe do ninho. Seus filhotes não deviam estar mais do que a alguns metros de distância. Mas agora John tinha um problema. Ele precisava ajudar a libertar a fêmea para que ela fosse capaz de voltar para seus filhotes. No entanto, John estava preocupado que se ao libertar, o lobo se tornasse agressivo e o tentasse rasgar em pedaços em um esforço para proteger seus bebês. Com receio pela sua vida, John teve outro plano que ele esperava que funcionasse. Em vez de ajudar diretamente a loba, decidiu procurar por seus filhotes para que ele pudesse trazê-los para sua mãe. Ele começou a procurar por quaisquer pistas ou sinais de onde a mãe tinha vindo. Ele eventualmente encontrou algumas pegadas restantes nas marcas da neve ao redor da borda do pântano. O garimpeiro seguiu os rastros que o levaram meia milha através da floresta e, em seguida, até uma encosta rochosa e, finalmente, John viu o covil de lobos. John caminhou até o ninho cautelosamente, pois ele não queria assustar os já tímidos filhotes. Cauteloso e de longe, ele sabia que seria complicado os levar para fora do seu covil. O ninho parecia bastante silencioso, não dando nenhuma indicação de que os filhotes ainda estavam lá ou não, mas John tinha que tentar chamar a sua atenção a fim de que este plano funcionasse. Ele começou imitando a chamada de sua mãe, um grunhido agudo, mas ainda não havia som ou movimento pelo ninho. John desanimou e começou suas chamadas novamente. Desta vez, 4 filhotes minúsculos apareceram na boca da caverna que lentamente caminharam para John e começaram a mamar em seus dedos. Eles não poderiam ter mais do que algumas semanas de idade e eles estavam, obviamente, famintos. Um por um, John pegou os filhotes e colocou-os em seu saco de pano. Com o resgate dos lobos bebês realizado e seguros em sua bolsa, John virou-se e dirigiu-se de volta para baixo da encosta em direção à mãe loba. Ao retornar para a mãe presa, ela rapidamente ficou atenta quando notou John voltando para ela. Ela deixou sair um grito agudo, como se ela soubesse que o homem tinha seus bebês com ele. John liberou os filhotes de sua bolsa e dentro de poucos momentos, eles estavam todos mamando na barriga de sua mãe. Mesmo que os filhotes estivessem todos alimentados e bem, agora que eles já estavam de volta com a sua mãe, John ainda não sabia como libertar a fêmea de lobo. Cada vez que ele tentou chegar perto um pouco da família, a mãe ficava rosnando para ele como um aviso para ele voltar. Logo, ele sabia que ele não seria capaz de libertá-la imediatamente. John foi em busca de algo para a mãe lobo comer para manter sua força. Ele se deparou com a perna de uma carcaça de veado e cortou um quarto traseiro.
John sabia que se ele nunca ia libertar o animal preso, ele teria que ganhar sua confiança, e comida era geralmente a melhor maneira de fazer isso. Levaria tempo, embora fosse algo que John tivesse muito. O garimpeiro fez um abrigo áspero para ficar perto da família de lobos e foi logo dormindo. Na manhã seguinte, ele foi despertado por 4 pacotes fofos de pele cheirando seu rosto. Parecia que ele tinha ganho a confiança dos filhotes de lobo, mas ainda tinha que conseguir de alguma maneira fazer isso com sua mãe. Ao longo dos próximos dias, John dividiu seu tempo entre sua pesquisa e procura por pedras preciosas e tentar ajudar o canino preso. Cada vez que o homem interagia com os animais, ele aproximava-se um pouco mais da armadilha. Na noite do 5º dia, John estava entregando a dose diária de carne para a lobo fêmea quando ele notou algo que o encorajou. O lobo balançou sua cauda ligeiramente encantado. Parecia que o animal finalmente confiava nele. John sentou-se a apenas 8 pés de distância dela, tão perto que se ela quisesse, poderia ter quebrado o braço de John com apenas um estalo de suas mandíbulas. O homem, em seguida, à deriva, dormiu cercado pela família lobo. No dia seguinte, John acordou com os sons dos filhotes amamentando. Ele cuidadosamente acariciou-os em saudação e, para sua surpresa, a mãe lobo não rosnou ou mesmo moveu-se. Tomando isso como um bom sinal, o homem, em seguida, colocou a mão na perna presa da loba. Ela vacilou, mas não fez um movimento para pará-lo. Finalmente, depois de dias tentando ganhar sua confiança, todos os esforços de John estavam dando resultados. Ele examinou a armadilha de aço e viu que as suas mandíbulas só tinham pego 2 dos dedos do animal que estavam inchados e cortados, mas ela não perderia a pata, o que foi melhor do que o homem estava esperando. John encontrou o mecanismo de liberação e rapidamente o pressionou para baixo. Agora finalmente estava livre. John esperava que a mamãe lobo reunisse os seus filhotes e desaparecesse na floresta, mas ela fez algo muito diferente que chocou John inteiramente. O lobo lentamente rastejou até o homem e começou a lamber suas mãos e dedos. John ficou surpreso, pois isso ia contra todos os seus conhecimentos sobre lobos, mas ele estava mais do que feliz em deixar isso acontecer. Depois de um tempo, a mãe decidiu que ela estava pronta para sair, se reuniu com seus filhotes e caminhou em direção à floresta. Antes de desaparecer completamente, ela voltou-se para John como se pedindo-lhe para segui-la. John entendeu, reuniu seus pertences e seguiu o animal, que eventualmente acabou subindo a montanha Kepernuff e se deparou com um prado alpino. Ao longo da borda do prado, à espreita nas sombras, havia um bando de lobos com cerca de 9 adultos e 4 filhotes quase adultos. A lobo-mãe e seus filhotes se aproximaram do grupo e, depois de alguns minutos de saudações, toda a família quebrou o silêncio uivando. John assistiu de uma certa distância, espantado que ele estava testemunhando algo tão espetacular. Como a noite caiu, o homem montou seu acampamento. Com a luz do seu fogo, ele podia ver múltiplas formas de lobo correndo para dentro e para fora das sombras. Mas ele não estava com medo, pois ele sabia que eles estavam simplesmente curiosos sobre ele. Quando o amanhecer chegou no dia seguinte, John sabia que era hora de deixar a floresta e os lobos. Ele reuniu suas coisas com a mamãe lobo, o assistindo o tempo todo. Quando ele chegou ao outro lado do prado, John olhou para trás uma última vez, e a loba-mãe e seus filhotes estavam sentados onde ele os tinha deixado observando. John deu seu aceno final, ao qual a lobo-mãe soltou um uivo triste. Ele então se virou e desceu a montanha. Ele nunca esperaria o que aconteceria em seguida. 4 anos após este encontro com os lobos, John voltou para o mesmo riacho depois de ter servido na Segunda Guerra Mundial. Enquanto caminhava pela floresta familiar, algo chamou a sua atenção. Foi a armadilha de aço enferrujado do qual ele tinha salvado a loba-mãe. Depois de todos esses anos, vendo a armadilha, John de repente teve um estranho sentimento. Algo estava lhe dizendo para voltar para o prado onde ele tinha dito o último adeus à família de lobos. Seguindo seus instintos, John subiu a montanha até que chegou no prado.
Ele soltou um uivo de lobo baixo e longo, algo que ele tinha feito muitas vezes antes, e para sua surpresa, um uivo respondeu. John chamou novamente e mais uma vez um uivo respondeu. Foi quando então ele notou uma grande e escura forma movendo-se em sua direção. Quando ele atravessou o prado, foi que ele pôde ver que era um lobo madeira. Mas não era qualquer lobo velho, era o único que ele tinha salvado. O animal parou na frente de John, sua cauda espessa abanando rapidamente, então tão rápido quanto ela tinha aparecido, ela desapareceu na floresta outra vez. John deixou a ilha não muito tempo depois, e depois ele nunca viu o animal novamente. A memória dela e seus filhotes ficou com ele para o resto da vida. Não se sabe se essa história é verdadeira ou não, mas a experiência mágica de compartilhar um vínculo especial com outro animal é um sentimento que muitos de nós conhecemos e sabemos o que é, por causa dos nossos próprios animais de estimação. E às vezes, as pessoas têm sorte de receberem uma experiência única na vida, muito parecida com John e seus lobos. E você, o que faria se você se deparasse com um lobo precisando de ajuda? Deixa a gente saber contando nos comentários abaixo. Não esqueça de deixar o gostei e compartilhar com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.